O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: Para onde vais? Mas porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vô-lo mandarei. E quando vier, ele mostrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado porque não acreditaram em mim. A justiça porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, nós já estamos nos tempos de clamar a graça do Espírito Santo. Nós ouvimos nosso Senhor Jesus dizer no Evangelho de domingo que nosso Senhor viria recordar as suas palavras e novamente ensinar os discípulos tudo aquilo que ele já tinha ensinado. Mas agora nosso Senhor Jesus avança mais um pouco e ele traz algumas outras coisas que o Espírito Santo deve fazer nas nossas almas. O Espírito Santo demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. Na verdade, é o Espírito Santo que nos faz ver quem nós somos de verdade. O Espírito Santo sonda as profundezas de Deus, mas o Espírito Santo sonda também as nossas profundezas. Quando nós começamos a caminhar na vida espiritual, nós vamos tomando consciência de que nós não nos conhecemos verdadeiramente. E isso é um princípio fundamental, porque de fato nós somos um mistério para nós mesmos. De vez em quando nós olhamos para nós e nós nos surpreendemos com as nossas reações e até com as nossas próprias ações. Muitas vezes nós percebemos dentro de nós movimentos interiores, pensamentos, sentimentos que nós não somos capazes de perceber da onde que eles vêm e para onde eles vão. Isso tudo são indícios de que lá no fundo nós não conhecemos verdadeiramente a profundeza da nossa alma. Mas veja, isso é natural. Isso é uma consequência do pecado original. O pecado original nos cegou para nós mesmos, para os outros e para Deus. De tal maneira que nós somos capazes de enxergar com toda clareza, com toda a verdade, com toda a exatidão, quando alguém age mal, quando alguém age errado, quando alguém tem uma má conduta. Mas quando é para nós olharmos para nós mesmos, muitas vezes nós nos flagramos. Quando nos flagramos, porque na maioria das vezes não nos flagramos, mas nós começamos, quando percebemos alguma coisa, a ver que nós somos justamente aquilo que nós acusamos nos outros. Nós somos justamente aquilo que nós mais odiamos. Nós temos em nós o comportamento que quando nós vemos nos outros, nós reprovamos. Mas quando é conosco, então o nosso coração se enche de complacência e nós sempre temos um motivo para nos defender. Pois bem, é o Espírito Santo
que nos convence do pecado. É o Espírito Santo que mostra para nós, que nos dá uma verdadeira consciência do que nós somos. Claro, não só dos pecados, também das virtudes. Mas é o Espírito Santo que nos faz ser verdadeiramente humildes. Se nós, durante a noite, fazermos o nosso exame de consciência e o nosso coração não for capaz de perceber quais foram as faltas do nosso dia, então nós precisamos pedir a graça do Espírito Santo para que Ele vá nos convencendo de quem nós somos, nos convencendo dos nossos atos, nos convencendo de quem nós somos verdadeiramente. Nós precisamos do Espírito Santo. Senão, por exemplo, a gente vai fazer uma confissão uma vez por ano, que é o mínimo do mínimo do mínimo, que é o mandamento para o preguiçoso, e mesmo assim, às vezes a pessoa chega diante do padre e diz, não sei o que dizer, não sei o que confessar. Mas meu Deus, você fica um ano sem se confessar e não sabe o que vai dizer. A Sagrada Escritura diz que o justo peca 7 vezes. Mas meu Deus, se nós aprendêssemos a fazer um exame de consciência diário e pedir o Espírito Santo constantemente e fazer confissões mais frequentes, a gente começa a perceber que vai se revelando dentro de nós alguém que nós não conhecíamos. O verdadeiro eu. O Espírito Santo é aquele que mostra para mim o verdadeiro eu. Meus irmãos, nós não somos capazes por nós mesmos de reconhecer o nosso pecado. Quando Adão e Eva pecam e Deus vai ao jardim, eles correm de Deus, se envergonham de Deus e disfarçam e não falam nada. Não são capazes de reconhecer. E quando Deus diz, Adão, quem disse para você que você está nu, você não sabia disso? Por acaso você comeu da fruta que eu lhe proibi de comer? Então Adão diz, a mulher que tu me destes, me deu e eu comi. Ele não é capaz de dizer, não, eu desobedeci a tua ordem. Não, a mulher que tu me destes, comeu, me deu e eu comi. Então Deus olha para a mulher e pergunta, e daí Eva? E ela diz, foi a cobra. A cobra, como não tinha o que fazer, né? Bom, nós somos assim, meus irmãos. Nós somos assim. Mas Deus pode nos dar clareza. Deus pode nos iluminar. Então peçamos o Espírito Santo todos os dias para que Ele mostre para nós o pecado, a justiça e o nosso julgamento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.